agora simples te resolveu, mulher. Já tem muito tempo eu decidi, por isso agora tô aqui. Acima de tudo, você é o meu mundo. Agora que eu falei, diga para mim o que é você. Te sigo até o fim, eu já sei meu fim é te pertencer. Agora que eu falei, diga para mim o que é você. Te sigo até o fim, eu já sei meu fim é te pertencer. É te pertencer. Valeu, galera. Eu sou Alan Massai, muito obrigado pela oportunidade, câmera ligada. André Garotti na guitarra, Bruno Duarte na bateria, Gessé Matheus no baixo e Hugo Ludovico na outra guitarra. Vamos que vamos. E tá no ar o Câmara Ligada, um espaço para ouvir o som e o pensamento dos jovens. Uma revolução silenciosa está acontecendo e mudando hábitos de consumo no mundo todo. Compartilhar bens e serviços deixou de ser apenas discurso para estar cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. A economia colaborativa ganha espaço e impacta a forma de consumir. Economia colaborativa é o tema do Câmara Ligada. A tecnologia é a grande aliada da economia colaborativa e isso é revolucionário. Na palma da mão, você chama seu motorista, levanta o dinheiro alugando sua própria casa, troca uma massagem pela revisão de um texto, por exemplo. Este é um caminho sem volta que pode ter impactos muito positivos em nosso planeta. Para participar dessa conversa, estão aqui o deputado Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal. Palmas para ele, gente. O Enio Pinto, ele é gerente de relacionamento com clientes do Sebrae. Obrigada, Enio. E a Nádia Nádila, do Banco do Tempo de Brasília. No palco, a gente recebe o músico Alan Massai. Vamos conhecer mais sobre ele, gente? Lembro daquele corpo toda madrugada. O cantor Alan Massai tocou por muitos anos em várias bandas de Brasília. Mas foi depois de ter a oportunidade de morar em outros países, conhecer outras culturas, que ele se deu conta da força e beleza da música brasileira. E resolveu investir no seu trabalho solo, carregado de brasilidade e outras tantas influências de ritmos e sonoridades do mundo. Em 2019, o cantor lançou a música Simples e Absurdos, que é inspirada na libertação das máscaras que são impostas pelo mundo. Percorro você e me encanto, um sonho te trouxe até mim. O cantor também lançou a música Nos Eixos, no aniversário de Brasília, em homenagem à cidade. Só tu pra me fazer voar. E o seu mais novo hit, Vem, conta com a participação especial da cantora Sandra de Sá e a banda carioca Mahauli. Deixa eu te dar um prazer. Vem conhecer prazer. Tô indo. Alan, conta pra gente como é que você foi construindo a sua carreira ao longo do tempo, essa vivência no exterior, como é que tudo isso aconteceu? Eu acho que foi um processo muito natural, na verdade, né? Como vocês viram aí, eu já fui de várias bandas. Isso construiu um pouco do que eu sou hoje. Mas realmente o que me fez me tornar o que eu sou hoje, né, foram realmente as vivências de mundo. Tive a oportunidade de morar em Moçambique e tive a oportunidade de morar também lá em Los Angeles. E lá, por incrível que pareça, eu consegui ter um amor ainda maior pela música brasileira, sabe? Eu percebi o quanto a música brasileira é rica, o quanto a música brasileira preenche algo dentro de mim que as outras coisas não acabavam preenchendo tanto, né? E eu vi nisso uma verdade muito grande que eu resolvi explorar e há um ano atrás, oficialmente, lançar a carreira solo. Alan, então assim, você tocou em várias bandas, como você falou, e antes de lançar esse seu trabalho solo, como é que foi esse processo? Deu um friozinho na barriga ou foi uma coisa mais natural? Com certeza, assim. Esse ano eu tô completando 13 anos de carreira, né? Então, se você for ver que a maioria desses anos, né, eu tive com bandas, realmente é bem diferente. Mas, assim, o mais legal é que
eu nunca fechei portas. Por exemplo, o Garote era de uma banda que eu fazia parte antes e hoje está tocando comigo aqui, sabe? O Ludovico já fez várias participações com outra banda que eu tinha e hoje está tocando comigo. Então, eu acho que o mais legal da música é essa questão da junção, da gente não fechar portas e eu acho que só está tornando o processo mais rico, sabe? A gente tentar buscar sempre o melhor da gente para mostrar essa verdade. Eu acho que isso é o propósito. Conhecendo o seu trabalho, para me preparar para o programa, eu tive a impressão de que suas letras são super autorais. Quando eu terminei, eu tinha a sensação de que eu já te conhecia. Ah, que legal. É isso mesmo? Sua vida na tá ali? verdade, é muito do que eu sou mesmo, sabe? Eu acho que eu não consigo fazer algo se não tiver verdade. E, inclusive, foi o que me fez passar a ter carreira solo, entendeu? É a minha verdade e eu acho que eu preciso compartilhar isso. É propósito. Exatamente. Ó, a plateia também quer fazer perguntas e antes de passar a pergunta para eles, eu quero apresentar a galera que está com a gente aqui hoje. São os alunos do Centro de Ensino 7 de Taguatinga. Cadê vocês? O Centro de Ensino Médio do Elefante Branco. E o Centro de Ensino Médio 1 do Paranoá. Aê! Cadê a pergunta? Ali. Oi, meu nome é Sofia e eu gostaria de saber como foi ingressar no mercado da música popular brasileira, sabendo que é muito concorrido. Eu acho que todo músico tem que ser um pouquinho louco. Mas é aquilo que eu estava te falando. Caso você não tenha a sua verdade, é muito mais difícil você se manter no mercado, né? Eu acho que você tem que ter, antes de tudo, vontade, mas, além de tudo, você tem que se ver como uma empresa, né? Porque, assim, às vezes, músico tem muito essa questão de ser só paixão, só amor, mas não vê o negócio, né? Então, é muito importante você se ver como uma empresa, agir como uma empresa, pensar em marketing como uma empresa, entendeu? Porque senão não vai para frente. Então, eu acho que o diferencial que eu tento impor mesmo é uma regularidade de trabalhos. Por exemplo, esse ano agora eu estou lançando um clipe por mês, inspirado na Anitta, inclusive. Gostei. Não, é verdade. E assim, e tem uma equipe que está comigo, crescendo junto comigo, entendeu? Então, é um mercado colaborativo aí, né? Então, acaba que é bem bacana. Então, se você não tiver uma visão como empresa, mas também ao mesmo tempo não tiver aquele amor como músico, não E dá. a Anitta fala que se não tem clipe, não tem música. Hoje, o consumo é audiovisual. Total, Demais, assim, as pessoas precisam de mais estímulo, né? Com certeza. Tem outra pergunta? Cadê? Bom, antes de você ser cantor, você já tinha outra carreira? Você tinha sonho de ter outra profissão? Bacana. A minha formação mesmo, eu sou formado em comunicação e marketing, mas por quê? Porque eu pensei que isso ia ser bom para minha banda. Então, eu sempre tive esse propósito bem forte, desde os 15 anos de idade, assim. Eu cantei no festival de escola da minha música e ganhei, aí eu falei, pô, acho que eu consigo ser bom nisso aí. Eu queria ser jogador de futebol antes, só que eu era mó ruim. Aí acabou que deu certo, assim, né? Tá dando. Acho que ainda eu tô no nível que eu quero estar ainda bem acima, mas o caminho tá bem legal porque tá sendo sincero, tá rolando naturalmente, entendeu? Olha, a gente é pé quente, hein? Opa! Um monte de Eu já ouvi gente que falar, eu sou passou por fã do aqui, ó. programa, cara. Eu era molequinho e via vocês. Ellen assim. Oléria. Todo Eu era mundo molequinho, eu falei, nossa, explodiu. cara, que programa legal, eu quero estar um dia lá. Aqui, ó, sonho, gente. Tá aí. Tem mais uma pergunta. Eu sou o Alan, eu sou do 101 e eu tenho uma pergunta a fazer, que é, quando você compõe suas músicas, tem alguém especial que você faz elas? Pra alguém? Apaixonado mesmo ou de mentirinha? Ó, isso é polêmico. Então, eu tenho uma namorada, eu namoro, vai fazer 8 anos já, velho. E algumas das minhas músicas, assim, principais foram bem, assim, pra ela. Teve uma música, inclusive, quando eu tava morando em Moçambique, é muito louco isso. Eu dormi, eu sonhei com a música, eu acordei já escrevendo, gravei essa música, Olha. sabe? Então, tipo, Qual é? é uma música que, inclusive, a gente nunca tocou, velho. É porque tem muito tempo que eu lancei. Entendi. É uma música em inglês, inclusive. Mas... Mas assim, às vezes, né, eu tento, tipo, pensar em um personagem, pensar como se eu fosse o personagem, sacou? Numa situação diferente e tentar botar a verdade desse personagem, entendeu? Acho que isso é legal. Tem mais pergunta aqui. Pode falar. Oi, meu nome é Kathleen e eu queria saber, assim, se na sua carreira, em algum momento específico, você já pensou em desistir por achar que não vai dar certo, que esse não é realmente o que você quer fazer? Boa pergunta. Não é fácil você ser músico, só que o principal é uma coisa que eu vejo, assim.
a maioria dos meus amigos músicos que reclamam, nossa, é muito difícil, eles gastam mais energia reclamando do que agindo. Entendeu? Então, acho que o diferencial é a consistência, é você ter o seu foco. Isso para tudo na vida, não é sempre só músico, né? Se você tiver um foco, botar objetivo, botar energia, as coisas acontecem. Mas, tive sim alguns momentos que eu queria desistir, só que graças à minha mãe e meu pai, que sempre me estimularam muito, eles mantiveram esse sonho aceso, assim, às vezes foi meio impulsivo, assim, né? Porque minha mãe tem tá aqui, muito inclusive, pai tá ali. e mãe que Meu fica pai. apavorado. Ah, obrigada. Uma salva de palmas para eles. Não é? A tendência é, não, músico não, meu filho, engenheiro. A minha avó até hoje, por que você não passou no concurso público? Mas nada contra, né? Mas... Não, imagina. Não, nós vamos dar uma paradinha. Mas antes do intervalo, vamos curtir mais um pouco de Alan Massai. Simbora. Essa é uma das músicas pra minha namorada. Eu posso ser bem mais, o melhor pra você. Não me deixe só e tente entender que o que quero vai além da compreensão. Não dá pra expressar tanta imensidão. Então vem, não pensa não, somos um todo, mesmo corpo, mesmo coração. Você é melhor que qualquer sonho, é coisa de oração. Me dê um nó. É impossível imaginar que já vivi tanto tempo assim, sem sua companhia que preenche um espaço em mim. Metade da minha alma é você, a luz que a escuridão não consegue ver. É coisa de outra vida, parece que é minha missão. Te ver feliz, pra mim é uma obrigação. É só me dar uma chance que eu vou mostrar toda a magia que está para começar. Então me deixa ser seu, que eu te dou o melhor de mim. Então me deixa ser seu, que eu te dou o melhor de mim. Então me deixa ser seu, que eu te dou o melhor de mim. Que eu te dou o melhor de mim. Que eu te dou. Vai, Gessé! Estamos de volta com o Câmara Ligada e hoje a gente fala sobre economia colaborativa. Nossos convidados de hoje são o deputado Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal. Palmas para ele, gente. O Enio Pinto, ele é gerente de relacionamento com o cliente do Sebrae. Palmas para ele. E a Nádia Nádila, do Banco do Tempo do Distrito Federal. O mundo das sinais de saturação. Não há mais espaço para tanto consumo e tanto desperdício. A economia colaborativa surge como uma alternativa. Você talvez até já tenha usado esse tipo de serviço sem nem ter se dado conta. Vamos assistir a reportagem? Conectar pessoas com os mesmos interesses e compartilhar bens ou serviços. Este é o conceito da economia colaborativa. Por exemplo, você precisa fazer uma pequena obra em casa, mas não dispõe das ferramentas adequadas. Em vez de comprar, você pode pegar o celular, entrar no aplicativo correto e alugar pelo tempo que precisa. Isso pode gerar uma boa economia, não só para o bolso, como para o espaço na sua casa. Obrigado. E não é só isso. Além de poder encontrar bens, os serviços também estão presentes na economia colaborativa. Transporte, cursos, tudo pode ser oferecido. Por exemplo, um professor de inglês pode ensinar um professor de música em troca de aprender a tocar um instrumento. Estima-se que a economia colaborativa movimente 15 bilhões de dólares em todo o mundo.
No Brasil, segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, as modalidades mais conhecidas são o aluguel de casas, as caronas compartilhadas e o aluguel de roupas. Como é um novo modelo de negócios, precisa de normas. Na Câmara dos Deputados, foi criada uma comissão especial que realizou uma série de audiências públicas sobre o tema. Eu não imaginava que tinha tanta economia colaborativa aqui no Brasil. É uma modernidade, é uma coisa nova e que precisa de regulamentação, legislação que ampare todas as pessoas que trabalham nesse segmento. E agora eu protocolei com o presidente Rodrigo Maia a reinstalação dessa nova comissão, que vai ser reinstalada, e agora nós estamos aguardando a indicação dos membros dos partidos para reinstalar esta comissão. Enio, a economia colaborativa já movimenta bilhões, né, como mostrou a reportagem. Eu queria saber como é que os especialistas, como você, estão lidando com essa novidade, como é que vocês orientam os jovens empreendedores para se encaixar nessa nova modalidade de negócios? Olha, eu diria que é muito mais do que uma economia colaborativa. A gente está chamando isso de uma era colaborativa. O que acontece é o seguinte, vocês são culpados disso, nessa geração Y. Eu chamaria essa geração G, que é a geração da gentileza, né? Colaborar libera um hormônio que é a endorfina, que é o mesmo hormônio que você libera quando está, por exemplo, namorando ou fazendo esporte. Então dá muito prazer colaborar. Então, assim, é um caminho sem volta. Os jovens provocaram isso. As empresas existem não porque existe produto ou proprietário, existe porque existe cliente. E se o cliente hoje tem o perfil de vocês, a gente tem que adequar os negócios a esse perfil. Veja, a orientação que a gente dá é o seguinte, todo negócio existe para resolver um problema do seu cliente. Então foca no cliente, foca em você, entende qual é o seu problema e veja qual é a melhor maneira de resolver esse problema, oferecendo a melhor experiência possível para o seu cliente. Legal. É isso. A pergunta agora é para o deputado. Deputado, o senhor que é um empreendedor de sucesso nos seus negócios, o senhor trabalha com compartilhamento de alguma forma? Como é que é? Conta aí pra gente. Bom, na verdade, eu conheço com outro nome, né? Eu conheço com o nome de sharing economy, que seria economia compartilhada. E é a mesma coisa, o que ele colocou nos Estados Unidos já é algo utilizado há muitos anos. As empresas que são conhecidas por todos, até por vocês, tal como o próprio Uber, é compartilhamento de um serviço. O Airbnb, ele compartilha o seu próprio imóvel. Então, você tem uma casa que está sobrando um cômodo e você compartilha o seu apartamento. É um sucesso, é um fenômeno criado por 3 jovens que foram num evento e, chegando nesse evento, não tinha mais hotel disponível naquela região. Tiveram que alugar um quarto, foram no supermercado, compraram um colchão inflável, inflaram o colchão e aí nasceu o Airbnb, que seria aí a abreviação que eles criaram para o negócio deles, e hoje é um fenômeno. A empresa vale mais de 30 bilhões. Então é algo que a gente conhece bem, funcionou super bem nos Estados Unidos, as empresas estão indo maravilhosamente bem, e acho que no Brasil não vai ser diferente. Nádia, você tem essa experiência, né, de ser uma das responsáveis pelo Banco do Tempo de Brasília, essa organização de trocas solidárias. Como é que surgiu, como é que acontecem essas trocas? Antes de tudo, né, ou de nada, não sei bem, eu gostaria de agradecer o convite e eu fico muito feliz de ver juventude aqui, apesar de eu parecer muito jovem. Às vezes eu tenho que falar um pouco a minha idade para me impor um pouco, até para as pessoas entenderem, né, que não é tão assim. Eu tenho 28 anos, eu sou advogada. Todo mundo falei que você tinha 19 para isso aqui. Isso, é só para vocês, assim, eu gosto também de falar, porque eu acho que a minha história também se torna um pouco de inspiração para quem tá. Eu também vim de escola pública, estudei no SED 2 do Cruzeiro, aqui no DF, sou nordestina, então, assim, é para vocês verem que é possível e que a gente consegue com força de vontade e também se dedicando, né? Assim, o Banco de Tempo, ele é um projeto da economia solidária que usa o tempo como moeda de troca, né? Ao invés, você troca serviços, ao invés de você usar o dinheiro, você usa o tempo. Ele surgiu... Olha, a gente está mostrando ali algumas imagens. Vocês estão mostrando? Isso. Pode falar. Pode falar, né? Então, ali naquele infográfico, ele explica mais ou menos como é que funciona o Banco de Tempo. É um infográfico que veio de Portugal, que a gente adaptou, né, o português, né, para cá, para o português brasileiro, né?
Mas o Banco de Tempo, ele tem algumas iniciativas nos Estados Unidos, há muito tempo atrás, na década de 80. Ele tem algumas iniciativas na Itália na década de 90, mas ele teve, assim, eu acho que o que todo mundo geralmente conhece quando pesquisa é o Banco de Tempo de Portugal, porque o Banco de Tempo de Portugal, ele tem agências físicas, né? E ele também tem um apoio governamental. O Banco de Tempo, gente, eu não sei se eu ainda expliquei direito como funciona, mas ele funciona da seguinte forma: você entra lá, você se cadastra os seus talentos. A gente não utiliza o termo necessariamente serviços, porque o serviço está atrelado a uma formação. E o Banco de Tempo, os serviços que são oferecidos no banco, não necessariamente têm a ver com aquilo que eu me formei. Por exemplo, eu sou advogada, mas eu poderia estar oferecendo no Banco de Tempo cuidar de jardim, porque eu gosto de cuidar de jardim. E aí eu ganho tempo, eu ganho horas. É assim, eu vou lá, me cadastro, coloco lá, ofereço serviço de jardinagem. Uma pessoa quer que eu faça um serviço de jardinagem na casa dela. E aí eu vou lá, faço o serviço para ela. A depender do tempo que eu gastei realizando aquele serviço, eu recebo em horas. E com essas horas eu consigo usar qualquer talento no Banco de Tempo. O Banco de Tempo, ele no Brasil, o primeiro foi o de Garopaba, em Santa Catarina. Mas o que teve, assim, também, que é o maior banco de tempo atualmente no Brasil, é o de Florianópolis, que tem 6.500 associados. O Banco de Tempo de Brasília, ele surgiu em setembro de 2017, e hoje ele tem 1.200 associados. Que legal. A gente já tem pergunta da plateia. Pode falar. Oi, meu nome é Luíde Baldez, estudante do Centro Educacional 7. E acerca do tema retratado sobre economia colaborativa, eu gostaria de saber como esse novo sistema poderia ser aplicado de forma eficiente no mercado internacional. Eita. Prega a pergunta. Próximo. O cara internacional pode assumir? Pode. Então, na verdade, você pode prestar vários serviços, são digitais. Um dos serviços mais prestados no mundo de forma digital e internacional é o de programação. Você estuda para ser um programador em uma linguagem específica, coloca que você tem disponível. É interessante porque tem tudo a ver também com o Banco do Tempo, que é um serviço. E você pode oferecer compartilhadamente um pedaço de uma programação de um grande software que lá no futuro você vai descobrir que ele está num banco funcionando, mas eles pediram para você cuidar apenas da agenda. E você pode desenvolver a agenda que eles vão montando, modulando, e ao final tem pessoas que você vai descobrir que tem pessoas que trabalharam na Índia, no Japão, nesse projeto, na China, e você foi um colaborador, recebeu por isso, utilizando o sistema de sharing economy, e é possível. Então, todo tipo de serviço que você preste, que é compartilhado com outros, seja você o oferecedor do serviço ou o utilizador, esse mecanismo só é possível quando você utiliza algum serviço digital. Que legal, Mais uma olha, tinha tudo a ver. Realmente. Me surpreendeu. Mais uma pergunta, você? Olá, meu nome é Ana Júlia, eu gostaria de perguntar para o deputado... Mais pertinho do microfone, Põe mais por favor. Meu nome é Ana Júlia e eu gostaria de perguntar para o deputado por que com tantos meios naturais no Brasil, a economia não cresce. Estamos com mais de 13 milhões de desempregados. Parabéns, Júlia, pela pergunta. Sensacional. Bom, Júlia, a verdade é a seguinte, nós temos muitas riquezas naturais, mas nós temos alguns problemas que são impeditivos no nosso país para que o desenvolvimento econômico cresça. Veja, nós vamos na contramão no sistema tributário. É uma batalha minha, eu sou presidente da Frente Mista Parlamentar, a Frente Parlamentar Mista da Reforma Tributária, sou presidente da subcomissão, estou lutando por isso, da Reforma Tributária, porque eu acredito que nós só iremos ter um país realmente justo quando o sistema tributário ele também for justo. Ele não pode ser regressivo, como é no nosso país. Infelizmente, a carga tributária mais pesada, o que faz com que os impostos cobrados, que faz com que o Estado funcione, incide no consumo. E quem que realmente precisa do consumo? É a população de baixa renda. Então, a pessoa que ganha um salário mínimo hoje, metade do salário mínimo dela é carga tributária, são impostos. Então, às vezes, o governo ele precisa rever isso, até mesmo num caráter de urgência. Todas as reformas são necessárias, são, mas a reforma tributária seria a única que traria uma justiça social, não digo nem justiça fiscal, mas uma justiça social, onde o mais pobre não pague a carga maior para que os demais tenham um país funcionando. E é talvez por isso que nós temos uma arrecadação tão baixa, nossa arrecadação é baixíssima, comparado com as nossas riquezas naturais, e como qualquer empresa, um país é uma empresa, quando ele não tem uma entrada, não tem um PIB alto, nós não conseguimos nos desenvolver. Então o Brasil é do tamanho de um continente, mas tem um sistema tributário regressivo, onde o mais pobre cada vez fica mais pobre, a classe média não consegue crescer, não consegue desenvolver, e os ricos, pelo incrível que pareça, Júlia, vou te contar um negócio,
eles pagam quase nada de impostos. Vou te dizer mais, os grandes acionistas, as maiores empresas do Brasil, os que mais lucram, como os bancos, eles não pagam nada, porque eles são isentos de lucros e dividendos. E se vocês não se manifestarem, sabe quando é que o Brasil vai mudar? Nunca. Quer comentar? Eu queria demais pegar uma carona aí na Ana Júlia. Por favor. O que acontece? O Brasil é um país de alma empreendedora. Para você ter uma ideia, nós temos quase 20% da população brasileira empreendendo hoje. Tá? Isso significa alguma coisa em torno de 52 milhões de habitantes. É uma Coreia do Sul inteira dentro do Brasil empreendendo. Então, assim, reverter esse quadro de crise macroeconômica é uma questão de tempo e pouco tempo. A gente está reestabelecendo a economia com confiança no Brasil, essa é a palavra mágica, confiança, e aí jovens como vocês vão empreender, e isso é o que gera emprego e renda nesse país. O brasileiro prefere muito mais escolher do que ser escolhido. Em pesquisas, fica claro que a gente prefere escolher o que vai montar, que tipo de negócio vai abrir, porque aí eu faço alguma coisa com a qual eu tenho muita afinidade, do que ser escolhido pelo mercado de trabalho e ir trabalhar num negócio, numa empresa que não é exatamente o que eu desejava. Então, vejam, vocês têm a solução para essa crise macroeconômica. É empreender, é o empreendedorismo. É montar negócios, de preferência, negócios colaborativos. Nádia, quer comentar também? Eu tenho uma opinião, assim, eu não entendo tão bem de economia, mas, assim, pensando que o banco de tempo é um banco, ainda assim, não talvez, né, com a mesma estrutura e nem da mesma forma, e nem com principalmente não com os mesmos objetivos. Porque eu concordo com a fala do deputado quando ele fala que a gente não taxa grandes fortunas, quando ele fala que o banco tem isenção total. Na verdade, hoje, até com a experiência que eu tenho assim, como advogada, quando você entra contra banco, dificilmente você consegue ganhar. E a gente tem que pensar que a gente faz parte dos 99% que não detém a riqueza do mundo. Isso é uma verdade. A gente precisa se olhar que nós somos esses agentes revolucionários e esses agentes que deveriam, sim, ter igualdade de justiça, de recurso. A gente, na verdade, tem muito recurso natural. E é muito esquisito, é muito estranho, é muito esquisito que a gente tenha tanto recurso natural e a gente ainda seja tão pobre. Assim, se a gente for parar para pensar, quando a gente está tendo a questão da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, né, com um projeto de encarceramento em massa da população negra, isso tudo influencia na nossa economia. Eu acho que a gente tem que pensar, hoje a gente está falando de economia colaborativa. E o que quer dizer economia colaborativa? Quer dizer a gente agir colaborando juntos, para crescer juntos. E o Banco de Tempo ele tem muito disso. Ele tem muito de crescer junto. A gente fala no banco, toda vez que a gente faz um chamado, a gente fala alô comunidade. Por que a gente fala alô comunidade? Porque se você for olhar a palavra, o que significa a palavra comunidade, ela quer dizer comum unidade. Ótimo. Ótimo. O deputado É está aqui isso aí. se coçando, gente, para falar de novo. Bom que eu não bati palma sozinha. Olha só, eu achei super interessante e a colocação dela foi perfeita, porque a gente não entende o que é ser colaborativo. E quando o governo também não entende isso, porque a carga tributária do Brasil é do tamanho do Estado, sempre que fala assim, reduzir a carga tributária, existe um temor de que nós não iremos conseguir pagar as nossas contas. E vai na contramão do que o caro colega aqui do Sebrae falou, não tem como empreender num país que não te dá condições de você ser empreendedor. Nós temos o maior número de empresas que fecham no mundo. A cada 2 anos, metade das empresas foram abertas uma falência. É possível isso? O sistema tributário nosso, ele não só é regressivo, como tem um outro detalhe que eu gostaria de colocar para vocês bem rapidamente, para não ocupar muito tempo. Se nós reduzíssemos a carga tributária do consumo, o que aconteceria com a população? Você acha que vai pegar aquele dinheiro que sobrou na carne, a carne de R$30, você está cobrando 20 nela agora, porque está mais barato os impostos. Aqueles 10, a pessoa não vai voltar para casa e vai investir na bolsa. A população, a grande massa, vai comprar linguiça, vai comprar um frango, vai aquecer a economia daquele comerciante. Aquele comerciante vendendo mais, instantaneamente, ele tem um movimento maior no seu comércio, ele tem que contratar, gerar emprego. Isso é dignidade, dá emprego, dá oportunidade para as pessoas. Quando ele gera emprego, aquela pessoa que antes não tinha renda, automaticamente aquela pessoa volta para o mercado também para consumir. E você cria um ciclo virtuoso onde o país volta a crescer. Essa é a única chance que eu vejo hoje, de acordo com o que eu estou tratando aqui politicamente interno dentro dessa casa. Obrigada. A gente tem mais uma Sua pergunta? Bom, eu sou o Felipe e eu sou do SED 7 de Itaguatinga.
Eu queria perguntar se a implantação desse novo modelo, caso ele venha a se tornar uma febre no mercado, ele não poderia quebrar, tipo, por exemplo, a economia do governo, porque eu teria o baixo consumo de equipamentos, por exemplo, onde você teria que comprar, onde teria um carro, as fábricas poderiam falir, por exemplo, porque onde você compra um carro, você poderia estar vendendo 5, por exemplo. De alguma forma poderia afetar e falir? Enio, eu vou pedir para você responder. É uma crise no capitalismo ou uma evolução do capitalismo? Olha, na verdade, é um novo modelo. Né? A gente está experimentando um fenômeno que é o seguinte, é o uso versus a posse. O jovem, essa geração millennium, ele dá muito mais preferência ao uso do que à posse. É uma nova forma de consumir. É o que a gente chama de servitização. Até no vídeo que a gente assistiu, eles falaram de uma furadeira. Ninguém quer mais comprar uma furadeira, todo mundo quer um furo na parede. Né? Ele citou a questão carro. De fato, os gerentes de marketing das grandes concessionárias estão ficando loucos, porque é muito difícil vender para vocês uma máquina que pesa 1 tonelada, vai precisar de uma garagem para ser guardada, é um investimento altíssimo, um custo de manutenção muito caro também, perigoso, né? Causa morte, é o segundo no Brasil, depois de questões de doença. Então, veja, como vender carro para essa geração? Eles querem fluidez, eles querem muito mais valor, que é benefício, mas com uma boa experiência, do que simplesmente posse. Então, de fato, é um novo modelo, um modelo, assim, eu queria pegar até uma carona na fala do Alan, ele falou de propósito. Os negócios hoje têm que trazer lucro, mas tem que ter um propósito. O propósito, por exemplo, da Uber, que foi citada ali, é transporte, é mobilidade. Então, por que comprar um carro se eu quero simplesmente me locomover? Isso abre outras possibilidades de emprego. Né? Então, fecha umas, mas abrem outras. Essa é a questão. É isso aí. Então vamos para o nosso último intervalo, mas antes vamos ouvir mais uma música do Alan Massai. Vamos lá? Vamos lá. Essa foi uma música que eu gravei com a minha madrinha Sandra de Sá. Você ficou em um lugar e me deixou evoluir. O meu caminho eu segui, mas eu voltei pra te buscar. Quando voltei e te encontrei, não era mais o que tu quer. Então eu mudo o que for, só pra tu ser minha mulher. Então vem, me mostra o que eu perdi. Vem já pra perto de mim. Vem e olha pra você. Vem conhecer o prazer. Você ficou sem progredir e eu querendo evolução. Fui eu tentando prosseguir, mas eu olhei pra trás e vi. Quando voltei e te encontrei, não era mais o que tu quer. Vou evoluir o nosso amor, só pra você ser a mulher. Então vem, me mostra o que eu perdi. Vem já pra perto de mim. Vem e olha pra você. Vem conhecer o prazer. Estamos de volta e hoje o Câmara Ligada discute a economia colaborativa. Nós fomos conhecer uma experiência de economia colaborativa que nasceu como comunidade no Facebook e virou aplicativo de trocas, empréstimos e doações, o Boomerang. Com o tempo, eles também abriram uma loja física. Vamos ver a reportagem. Consumo consciente deixou de ser apenas discurso para estar presente cada vez mais na vida das pessoas. Pensando nisso, hoje eu vim aqui conversar com o Gustavo Bill, ele que é um dos criadores do Boomerang. Conta pra gente como foi que começou essa ideia. Bom, o Boomerang ele começou meio que como uma brincadeira, assim, era um teste de um curso que eu estava fazendo junto com a Amanda, né, que na última semana a gente tinha que desenvolver uma startup rapidamente para ver como é que funcionava.
E aí a gente teve essa ideia de criar um grupo de amigos para fazer trocas de coisas que estavam inutilizadas em casa, ou que você não usava mais, ou que usava pouco, né? E a ideia dele é que você solucione o seu problema. Então, se você precisa pendurar um quadro, você, em vez de comprar uma furadeira, você pode ir pedir emprestado uma furadeira, ou até, de repente, achar um amigo que tem uma furadeira que você não sabia e que pode ir lá furar o seu quadro, furar a sua parede e botar direitinho, né? Seria uma troca, então, de serviços? Sim, uma troca de gentilezas, eu diria, assim, porque às vezes um serviço desse ele é trocado não por outra coisa, mas só pelo agradecimento, ou até por um bolo caseiro, uma coisa dessa, né? Mas muitas vezes é também uma situação de troca. Eu tenho esse tênis que eu não uso mais e não preciso, e você tem um gravador de áudio que você também não precisa, de repente a gente pode trocar e solucionar os dois problemas, né? E do Bumerangue surgiu a mercearia colaborativa. Como é que foi para esse outro processo? Vocês saírem do mundo online, né, e vir para o espaço físico? A gente viu que tinha muita gente produzindo em Brasília, muito produto de altíssima qualidade, e que às vezes não tinha lugar, né? Ficava muito dependente de feiras remotas, coisas que aconteciam em pop-ups e desapareciam, mas não tinha um ponto físico para achar. Então a gente montou nessa ideia de loja colaborativa, onde as pessoas alugam um espaço e colocam seus produtos à venda, enquanto a gente faz todo o trabalho de mídia, de controle de estoque, de gestão de produto e passa o feedback para os clientes, né? Cerrado, tem muita coisa maravilhosa, temos grandes chefes no Centro-Oeste, mas às vezes, pela dificuldade econômica mesmo, acabam se passando grandes talentos, porque eles não têm como abrir um restaurante, como abrir uma loja, como abrir de uma coisa muito específica, assim, né? Não é todo o produto que cabe tu abrir uma loja específica para aquilo em Brasília. Fala um pouco pra gente, então, do que é ter esse consumo, né? Ter essa consciência colaborativa. Eu acho que o colaborativismo ele é uma atividade que não vai acabar tão cedo, ainda mais numa situação que a gente está no Brasil, com crise econômica, coisa assim. Por quê? Porque ele diminui os ônus, né, os custos de você fazer uma empreitada e multiplica os bônus, porque você não está sozinho fazendo aquilo, tem mais pessoas trabalhando ao seu redor com o mesmo objetivo. Então, por exemplo, aqui na loja, eu não estou sozinho tentando divulgar essa loja e vender esses produtos. Sou eu, mais 60 colaboradores que estão fazendo a mesma coisa. Então, é mais mão de obra trabalhando para um bem comum, que é a venda de todo mundo ter reconhecimento, mais pessoas conhecerem, mais pessoas terem acesso a isso, né? Então, acho que a jogada é você trabalhar em conjunto mesmo. E eu acho que se a gente não trabalhar em conjunto, a gente não vai muito para frente, né? Eu acho que não só em gastronomia, mas como em tudo na vida, né? A gente mostrou duas experiências, né, do mesmo grupo muito interessantes. E eu sei que a Nádia, além do Banco do Tempo, também participa de outras iniciativas, projetos de tecnologias sociais, ambientais. Pode contar pra gente? Nossa, é porque são tantas coisas. Assim, uma das coisas que eu acho que, primeiro eu vou pontuar uma coisa que o Banco de Tempo faz, que eu ainda não coloquei, é que o Banco de Tempo ele não serve só para trocas individuais. A princípio, né, é eu trocando diretamente com a Evelyn, né, mas assim, não é só as trocas individuais que o Banco de Tempo proporciona. Ele também proporciona aulas em grupo. Então, por exemplo, tem um professor de inglês no Banco de Tempo, e aí ele pode ir lá e ofertar uma aula em grupo. E aí, a depender, o Banco de Tempo, ele também tem um caixa administrativo que recompensa os administradores, mas que também oferta projetos sociais ou participa ativamente de projetos sociais. Então, assim, quando uma pessoa oferta, por exemplo, uma aula de inglês para 10 pessoas, o Banco de Tempo ele tem um lema, que é 1 hora é sempre igual a 1 hora. Ele coloca todo mundo no mesmo patamar. Advogados, médicos, babá, gente que vai cuidar da horta, gente que vai fazer a limpeza da casa. Todo mundo tem o mesmo valor. Não existe uma valoração de serviços no Banco de Tempo. É como se a gente prestigiasse e entendesse que todos os talentos são importantes, né, para a nossa vida. Então, o Banco de Tempo ele traz isso. Então, o Banco de Tempo, a partir das aulas em grupo, quando eu oferto uma aula de inglês, por exemplo, para 10 pessoas, como eu sempre recebo 1 hora, ou 1 hora e meia, ou 2 horas, a depender do tempo que eu gasto, eu sempre recebo aquilo que eu dou, independente do número de pessoas. Então, se eu dou uma aula em grupo de 1 hora para 10 pessoas, eu recebo 1 hora.
Aí você fica perguntando, não, mas para onde é que vai as outras 9 horas dos outros 9 alunos? Ele entra para o caixa da administração. Com esse caixa da administração, a gente consegue ou fortalecer ou ter os nossos próprios projetos sociais. Em 2017, no novembro de 2017, a gente fortaleceu um mutirão de bioconstrução, que é, né, casas sustentáveis no Sol Nascente, isso. No Sol Nascente, hoje considerada a maior favela da América Latina. É um projeto que reuniu gente. Aí como é que isso acontece, né? A gente faz um chamado no nosso grupo de associados, essas pessoas vão participar do projeto, em troca elas ganham horas. O banco de tempo não tem utilização de dinheiro de forma nenhuma e ele não objetiva lucro. E, às vezes, uma coisa que talvez a gente ainda não tenha pontuado aqui é a questão da tecnologia. Nem todo mundo tem acesso à tecnologia e a maior parte dos projetos de economia colaborativa, eles acontecem em aplicativos, ele acontece em sites, no Facebook, no Instagram. Então, assim, precisa de tecnologia. Então, ele atinge ainda uma parte muito pequena da população. Então, os projetos sociais, a gente entendeu que eles funcionam para atingir essa população que não participa do banco de tempo, porque ele é para a comunidade de modo geral. Poxa, o banco de tempo é vida, viu, gente? Olha, agora vamos ver as participações que chegaram na nossa rede social, mas antes eu vou falar aqui com o Nathan Vitor. Ele é integrante do Conselho Jovem do Câmara Ligada. Tudo bom, Nathan? Tudo bem. Obrigado por estar aqui. Imagina, sempre um prazer estar aqui com vocês. Só colocando uma coisa antes de fazer a pergunta do Jones aqui, lá de Salvador. Uma coisa interessante que eu estava lendo no portal do Sebrae mais cedo é que essa questão da economia colaborativa parece inusitado, mas os próprios indígenas, né, já praticavam isso, porque eles tinham esse sistema de compartilhamento que todos podiam usar, né, todos podiam compartilhar, é muito bacana isso. E o Jones, lá de Salvador, na Bahia, ele está perguntando o seguinte: como é que a economia colaborativa pode ser fomentada na escola? E também as iniciativas de empreendedorismo ainda são fracas. Como criar uma visão de negócios, colaboração e sustentabilidade a começar desde cedo, assim. Ele não direcionou a pergunta, mas acredito que o Enio... Ou... Eu pensei no Enio. Eu tava com isso na cabeça. Deputado aqui. Eu sou teórico, né? Depois a gente tem que ter os depoimentos práticos aqui do deputado e da Nádia. Olha, o que acontece assim? Ensinar empreendedorismo, de alguma maneira, é ensinar a sonhar. E isso vocês fazem muito bem. Porque o que é empreender? É o equilíbrio entre o sonhar e o concretizar. Entendeu? É definir o que eu preciso aprender hoje para realizar amanhã o que eu sonhei ontem. Né? E assim, o brasileiro sonha como ninguém. Então a gente logo será uma grande potência do empreendedorismo, eu não tenho dúvida disso. Didaticamente, uma coisinha muito fácil para vocês. Faça uma lista daquelas coisas com as quais vocês se identificam muito, com as quais vocês sintam muito prazer. Eu fico olhando aqui o Alan, qual é a verdade, o propósito dele? Cantar. Depois, nessa listinha das coisas que vocês gostam de fazer, avaliem quais delas você é muito competitivo, você é competente, você tem vantagens competitivas em relação aos demais. Ou seja, eu tenho coisas com as quais eu gosto e me identifico e coisas com que eu, além de gostar, eu também sou muito competente. Se isso for ao encontro da sua comunidade, você tem aí uma oportunidade concreta de negócio. Né? Se isso resolve o problema de alguém, você tem aí uma oportunidade concreta de empresa, de empreendedorismo. Então, o que eu gosto de fazer, sou competente nisso e vai ao encontro de um problema da minha comunidade, que pode ser o mundo, como disse o Luiz. Aí eu uso tecnologias para disponibilizar para todos. Esse é o caminho. Claro. Na minha realidade, eu também vivo essa questão do mercado colaborativo, né? Porque, assim, eu tenho minha empresa, meu projeto, que é a música, mas junto comigo, por exemplo, tem videomaker, cara que faz vídeo, que está acreditando, está na minha equipe, tem a minha assessora de imprensa que está ali, tem os próprios músicos que estão aqui, sabe? Todo mundo acreditando, fazendo parte disso, e que se não fosse esse processo, esse pensamento colaborativo, né? Que inclusive com os próprios fãs, o pessoal que ouve, que compartilha, se não tivesse esse viés, essa visão, não ia ter trabalho, não ia ter negócio. Que também não ia ser verdadeiro, né? Exatamente. Ótimo. Olha, eu vou ser bem sincero, quando falo de empreendedorismo, eu fico super empolgado, porque desde jovem, assim, acho que eu tinha a idade de vocês, eu já empreendia. E nesse modelo, vocês têm uma grande oportunidade que eu não tinha no meu tempo. Talvez falta exatamente dessa visão. É uma visão dessa nova geração, geração Y. Eu acho que eu sou milênio já, hein? Não sou tão velho assim, não. Minha geração, ela vem nessa pegada de trabalhar muito, de conquistar o mundo, e vocês vêm inovando em trabalhar menos e viver mais. E o que eu encontrei outro dia desses foi um grupo de jovens, olha que coisa legal.
O que é ser um grande atacadista ou distribuidor de mercadorias, peças? É você ser grande, a palavra já diz tudo. Eles juntaram um grupo de jovens na escola, e aí você fez a pergunta baseada nisso. Como desde a escola começar? Esse grupo comprou de um distribuidor a preço de venda de Carrefour, desses super magazines, porque eles juntaram todos eles, o capital da escola inteira, e fizeram uma compra de bonés, bonés da marca deles, e começaram a revender. Eles compraram a R$5 um produto que eles estavam vendendo a 30, porque eles compraram junto. Eles chamaram isso de compra compartilhada. É um modelo, parece simples, mas se você for comprar só para você, ou 10, ou que seu bolso compraria, você jamais conseguiria um preço tão baixo. Então, existem vários modelos. Não é só comprar um carro e compartilhar o carro, ou ter um imóvel, compartilhar o imóvel, seja para espaço, como foi colocado ali na matéria, mas a compra compartilhada também, até mesmo montar um negócio compartilhado, onde você pode prestar o seu serviço. Aí entra a história do Banco do Tempo. A gente pode juntos reunir um grupo, cada um prestando um serviço, tem um escritório que atenda, que é o famoso co-work, que vocês podem fazer na escola, montar, vocês têm o escritório de vocês, com uma única secretária atendendo todos ali que prestam serviços diferentes. Então, existem vários modelos, basta estudar, que eu tenho certeza que muitos aqui vão sair empreendedores. O senhor falou também sobre aquela história de quem está carregando, trabalhando com patinete. Conta aí. Olha que coisa legal. Olha só como vocês estão perdendo dinheiro. Olha, vocês estão perdendo dinheiro. Quem não viu ainda no Parque da Cidade, em alguns locais, aqueles patinetes, aquelas bicicletas que estão aí alugando. O patinete, em especial, a bateria dele acaba, não é isso? Vocês acreditam que a empresa paga R$5 para quem recarrega o patinetezinho? Eu tenho uma amiga minha, eu não vou falar o nome dela, né, Soninha? Saiu. Eu tenho uma amiga minha que ela passa com o carro, sai catando os patinetes. Eu acho que em qualquer momento desse ela vai ser presa. Que a PM vai achar que ela está roubando os bichinhos. Ela sai pegando os patinetes, leva para casa, recarrega todos, e de acordo com que ela recarrega o patinete, ela ganha R$5 por patinete. Ela está tirando mais de R$300 por dia fazendo esse serviço para essa empresa. Olha a sacada da empresa, ela compartilha o patinete, compartilha os lucros dela com quem está prestando um serviço para colaborar com a empresa, recarregando os patinetes e colocando de volta nos pontos de aluguel. Deve ter que se cadastrar, né? Com certeza. Mas olha só, vocês estão perdendo R$300 por dia. Poxa, eu já vou lá. Ali, pode fazer sua pergunta. Olá, meu nome é Sofia e eu queria direcionar a pergunta para o deputado. Na sua opinião, como você acha que a gente pode implantar a economia colaborativa em prol da natureza, de forma que que a gente faça com que a natureza e a comunhão na sociedade cresçam juntos? Que pergunta sensacional. E ela bate muito com o assunto que eu tratei hoje com um amigo meu, que é o Léo, ele é da Polícia Militar. E o Léo tem esse sonho de ter uma economia compartilhada, né, que é a economia colaborativa, com a natureza. E aí o que tem muito ao redor de Brasília, principalmente pro lado de Braslândia, que é a produção rural, aquela familiar. E aí o que acontece? Não existe nada que ajude essas pessoas a venderem sem ser num Ceasa, aí direto numa residência. E aí ele fez um app chamado Made in Roça, olha a jogada dele, onde ele ajuda essas pessoas, somente agricultores, familiares, e que não usam nenhum tipo de agrotóxico. Ele permite entrar no appzinho dele e, através do app, qualquer pessoa pode comprar uma galinha caipira, um tomate e colaborar com a natureza, tratando a natureza com mais carinho e levando para dentro das casas frutas e legumes que não possuem agrotóxicos. Nádia deve conhecer também algumas experiências. Algumas. Você me fez lembrar, pensando em agricultura também, dos CSAs, que são as comunidades que sustentam a agricultura. Recentemente, a gente teve aí o pacote de 169 agrotóxicos aprovados no Brasil e a gente está cada dia mais envenenado, né? E a gente está cada dia que passa destruindo mais o nosso meio ambiente, a gente está cada dia que passa produzindo em grande escala grandes monoculturas de soja, né, para alimentar gado. Então, a gente realmente precisa, hoje, eu acho que a gente, na verdade, já chegou no limite, o planeta chegou no limite dele. Ele está chegando no limite dele. Isso muito por causa das nossas ações humanas, né, de destruição mesmo do planeta. Então, hoje, eu acho que até se a gente for pensar em empreender, como o Jones falou, como falou tão bem sobre a questão dos indígenas, né, que falou que os indígenas vivem assim. Os indígenas, eles têm eles têm um negócio, está nascendo um novo movimento que é chamado Bem Viver. Não sei se vocês já ouviram falar, que ele vem dos Guarani.
e quer ter Coporã. E o bem viver, ele fala justamente disso. O conceito de bem viver é isso. É como é que a gente tem a sociedade onde a gente tem uma vida digna, onde a gente se relaciona bem com as outras pessoas, onde a gente está saudável psicologicamente, emocionalmente, onde a gente sabe que as pessoas têm como se alimentar, né, têm como consumir aquilo que é necessário, não aquilo que extrapola. Como é que a gente faz isso? E aí é justamente pensando como é que a gente produz, empreende, mas pensando no meio ambiente. A comunidade que sustenta a agricultura tem muito disso, que é você produzir agroecologicamente, é que você plantar agrofloresta, e aí você planta, você recupera o solo, você coloca plantas de vários níveis, seja plantas de grande porte, recupera o cerrado, que está tão devastado, e você produz alimentos sem veneno. E aí não existe a figura do intermediário. Por exemplo, o agricultor, ele não vende para uma feira ou para um supermercado. Ele tem uma relação direta com quem vai consumir, que é o coagricultor. Então, acho que Rossi entrou aí de novo. Que é uma forma. Sua pergunta. Meu nome é Vinícius César, do 77. Eu gostaria de direcionar minha pergunta ao senhor Enio. Enio, eu me venho perguntando, a economia colaborativa vem a ser uma nova embalagem para o capitalismo, uma forma de reciclá-lo e até nos acomodar a essa situação que nos encontramos? Veja, na verdade, o que acontece? A gente vive crises econômicas, crises ambientais e, mais recentemente, a gente está vivendo uma crise de consciência, Vinícius. O que fica claro para a gente hoje, essa questão do uso e não da posse, é que mais do que econômica e ambiental, a crise é de valores. Hoje, quando a gente vai empreender, a gente quer sim lucro, que é uma questão capitalista, mas a gente quer resolver problemas sociais e ambientais. E, veja, a questão econômica, ambiental e social, de alguma maneira, se mistura. Uma colabora com a outra. Mostrando a fala dos nossos dois colegas aqui da Nádia e do deputado sobre um outro viés, a adoção, por exemplo, de práticas sustentáveis num empreendimento, ela reduz custos e amplia a receita. Lucro é o quê? É a diferença entre o que entra e o que sai. À medida que, por exemplo, você tem, sei lá o quê, uma lavanderia, e você faz reutilização de água, que é uma prática sustentável, com isso contribui para o meio ambiente, você reduz drasticamente o seu custo. Por outro lado, você capta clientes conscientes, dizendo que o seu negócio é verde. Então, a adoção de práticas sustentáveis ambientais melhora a sua receita e suas despesas, melhora o seu lucro. Então, veja, a colaboração é de todos esses conceitos, né? A colaboração é de que hoje a gente vive uma crise de consciência e o nosso consumidor exige a entrega de valor, que é benefício, mas com uma experiência positiva também agregada ao valor. Uma experiência positiva no aspecto social e ambiental. Então, é um novo modelo de capitalismo. É isso. Vamos para a última pergunta. Oi, meu nome é Miguel, eu sou do 101 do Paraná e minha pergunta é direcionada ao deputado. Eu queria perguntar se essa nova economia, a economia compartilhada, ela pode ajudar o Brasil a deixar de ser um país emergente e ser um país desenvolvido? Bom, Miguel, parabéns aí pelo Marvel. Achei que você está muito bonitão. Eu sou fã dos Marvels. Eu sou suspeito. Vamos lá, é o seguinte, o Brasil tem tudo para deixar de ser um país emergente por vários fatores, entre eles, inclusive, que nós, a cada dia que passa, o brasileiro está se tornando mais consciente. A culpa é de vocês, inclusive, então tem tudo a ver com o que o Enio falou. E não só estamos nos tornando mais conscientes, como estamos cobrando mais dos nossos políticos, do setor privado, nós estamos sendo mais exigentes, estamos estudando mais, incrivelmente, estamos indo mais para a escola, nos formando mais, e isso tudo colabora para que o país venha a crescer. Quando você fala que a economia colaborativa ela possa ser um impulsionador disso, pode sim, porque em pequenas escalas, a gente está falando aqui para que os jovens possam empreender. Mas quando você fala de grandes companhias, já existem. Grandes empresas já estão compartilhando recursos para crescerem juntos. São as famosas fusões. Só que isso hoje não ocorre mais simplesmente de empresas grandes. Agora, por exemplo, teve o caso de uma mega empresa na área de cosméticos se uniu com outra gigantesca, uma empresa nacional nossa se uniu com outra. Vou evitar falar nome aqui, porque de repente vão falar que eu não deveria ter falado. Eu não recebi nenhum brief, se posso, não posso. Mas a Natura se uniu com a Navon. Já era. E isso não deixa de ser uma estratégia de economia compartilhada. Só que o que eu estou observando?
grupos econômicos de vários setores estão se unindo para fazer negócios maiores. E isso potencializa o Brasil para o exterior, para o mercado externo. E se isso não retornar para a nossa comunidade, nós não deixamos ser um país emergente nunca. Isso precisa retornar para a população, precisa gerar empregos, crescimento econômico, educação. Quando você passa a ter um país que compartilha também todos esses recursos, principalmente os tributos, quando eles voltam para a população, o Brasil pode, a qualquer momento, sim, deixar de ser um país emergente e se tornar até um país de primeiro mundo. Mas precisa ter essa consciência. E aí cabe a todos nós entendermos que nós não podemos viver só para nós, mas sim para o nosso próximo. Obrigada a todo mundo. Nós terminamos aqui, mas você pode continuar ligado na gente nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram e temos também nossa página camaraligada.com.br. E você também pode participar do processo legislativo, dar sua opinião sobre os projetos e as discussões que acontecem aqui na Câmara. É só entrar no portal eDemocracia, assim, tudo junto, edemocracia.câmara.leg.br. Confere lá. Nós agradecemos o apoio do SESC-DF, da Unesco, ANDI, Unicef, Simpro-DF, UFPA e o Jovem de Expressão. Agradecemos, é claro, a presença de todos vocês aqui, a toda a nossa equipe técnica. Obrigada, Carol, nossa produtora. Obrigada ao deputado Luiz Miranda, ao Enio, a Nádia. Muito obrigada também. Obrigada, plateia maravilhosa. Sem vocês, o programa não existiria. É isso aí. Obrigada à banda Alan Massai. A gente fica por aqui. Voltamos, fiquem ligados na nossa programação para o próximo Câmara Ligada e vamos curtir e encerrar de música? Vamos lá? Bora. Solta o som, Alan. Essa música aqui eu fiz com a Sunflower Jam. Vamos que vamos. Ela saiu e me deixou, disse que foi bom, mas não voltou. Até tentei esquecer, mas esqueço nada. Lembro daquele corpo toda madrugada. Ela saiu e me deixou, disse que foi bom, mas não voltou. Até tentei esquecer, mas esqueço nada. Lembro daquele corpo toda madrugada. Eu tinha medo que isso fosse acontecer. Aquela mina tinha um jeito de ser segura na dela, sabia que ela tinha o poder. Fazia tudo o que queria fazer e não devia nada para ninguém. Me disse que tem muita gente no mundo e não vai se prender. Mas a carne aqui é fraca e eu não resisti. Foi uma noite daquelas belas sem controle de mim. Seu corpo suando em cima do meu, sua boca chegando perto do meu coração. E eu pensando que teria amanhã, mas você me deixou pela manhã. Bora lá!